Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. O Pascoal que soltou o verbo aí quando foi questionado qual vitória seria mais interessante, qual vitória foi mais cachapante aí, né? A do Flamengo ou a do Botafogo. E o Pascoal foi pra dentro, foi pra cima, brigou aí ao vivo contra os caras. Vamos dar uma olhadinha aí em toda essa treta que rolou aí entre o Pascoal que defendeu o Flamengo contra os caras que tentaram defender o time do Botafogo. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando também dessa vitória extraordinária do time do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. E antes que a gente comece, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajuda a bater a meta de 100 inscritos, tá certo? Nos ajuda a bater essa meta aí de 100 inscritos. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual foi pra você, Pascoal, a vitória mais impactante? Não tô falando em termos de produção, quem jogou mais. Pra você, o que choca mais? O Botafogo bateu o Chelsea ou o Flamengo? Não, o Botafogo bateu o Paris Saint-Germain ou o Flamengo o Chelsea agora há pouco? Não, pra mim o impactante é primeiro a vitória do Flamengo. Do Flamengo? Do Flamengo. Mais do que a do Botafogo? Mais, porque o Flamengo deu aula de futebol. O Flamengo jogou, gente. O Botafogo deu uma aula de aplicação tremenda. O Botafogo jogou demais. Foi futebol também. Mas o Flamengo não se inibiu com o gol tomado. Mas o Flamengo aí foi pra cima. Não. O Flamengo foi buscar. Mas aí nós o Flamengo tem alternativa mas aí nós vamos entrar naquela história. É jogo bonito. O jogo bonito é aquele que é treinado e você executa. O que o Botafogo fez ontem contra o Paris Saint-Germain. Assim, respeito muito essa vitória do Flamengo, mas ontem a grandeza do resultado do Botafogo é superior ao do Flamengo. Não tira a grandeza. Porque ontem nós estávamos falando, o Botafogo, como é que vai ser? Tem que jogar, vai ser difícil e tal. Hoje nós já estávamos falando, vai ser pau a pau. Porque sabia da qualidade do Flamengo e do Chelsea, mas a aula que deu o Botafogo ontem em superação, organização tática. Mas pega a escalação do Paris. Mas pega a escalação do Chelsea. O Chelsea é o titular. Mas pega a escalação. O Chelsea é o titular. Mas esse titular mas esse time do Chelsea é campeão europeu. Mas esse time do Chelsea, mas esse time do reserva não. A zaga toda é diferente. 6 titulares. A zaga toda é diferente. 6 titulares em campo. Mas esse time do Chelsea se joga contra o Paris Saint-Germain. Mas se joga contra o Paris Saint-Germain, esse mesmo time completinho toma também um sacode, Pascoal. Com todo respeito. O que o Botafogo fez ontem... Não, foi espetacular. Eu vou usar... Que jogou o Jair na zaga. Eu vou usar o seu... volantes. O que o Botafogo fez ontem tem que usar o seu incomparável. Porque a maioria estava dizendo que o Botafogo ia perder ou vai jogar... De 5 pra cima era a conversa. Eu não faço parte dessa maioria, não. Mas não estou dizendo que foi você, Pascoal, mas eu estou dizendo. Porque, assim, era inadmissível, assim, era quase que impossível você falar assim, o Botafogo vai ganhar do Paris Saint-Germain. Pascoal, antes dos jogos... Ih, rapaz, e essa treta aí? Você está do lado do Zé Elias ou você está do lado do Pascoal, hein? Deixa aqui nos comentários, vamos colocar fogo aqui nos comentários a questão sobre isso aí. E o Chico Garcia também falou aí dessa vitória do Mengão, né? O Chico Garcia que trouxe algumas análises aí dessa vitória do time do Flamengo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Está classificado para as oitavas de final do Mundial e depois de uma vitória histórica, dá pra gente dizer, com domínio, especialmente no segundo tempo, diante do Chelsea da Inglaterra. Cara, que loucura o que a gente está fazendo nesse Mundial, nessa Copa do Mundo dos Clubes, mas especialmente sobre a atuação do Flamengo e de Felipe Luiz, a gente vai falar nesse vídeo. Bom, pessoal, a gente sabe que não seria fácil, né? Mas o Flamengo se colocou diante do Chelsea com uma postura que, cara, foi elogiável. Elogiável especialmente no desenrolar da partida. Porque é isso que eu cobro de treinadores, ou pelo menos quando eu tô analisando futebol, eu espero que... O jogo ele é um organismo vivo, como a gente fala, né? Você não pode ir com decisões já tomadas, porque, cara, você pode ser surpreendido, pode ter uma expulsão, você pode tomar um gol cedo, você pode perder um jogador importante. Então, muitas coisas acontecem no jogo e muitas vezes o treinador adversário te surpreende também. E aí cabe a você, diante dos recursos que você tem, evidentemente, ali na beira do campo, de conseguir muitas vezes corrigir sem fazer nenhuma alteração, mas também usar também do teu banco, do teu elenco e muitas vezes ter ousadia, ter a coragem que os vencedores têm. O Felipe Luiz, nesse jogo, ele mostrou por que ele é tão diferente. Eu não sei onde o Felipe Luiz pode chegar, mas eu acho que ele não se trata mais de apenas uma promessa ou de um técnico iniciante. A gente já está falando de um cara há quase um ano, acredito, né?
no comando do Flamengo, com algumas conquistas e um trabalho impecável, porque assim, o resultado a gente vai questionar, dependendo de alguma escolha ou outra, ou de algum insucesso que ele possa ter em alguma partida, como aconteceu na Libertadores, né? Aquele tropeço lá pro Central Córdoba, e muita gente imaginou que o Flamengo pudesse até se atrapalhar, e realmente o grupo ali foi traiçoeiro e tudo mais. Eu não estou analisando o Filipe Luís por essa Copa do Mundo de clubes e nem por esse jogo diante do Chelsea, mas é nesses jogos tão simbólicos e importantes que a gente vê a capacidade de um treinador, como a gente está vendo hoje do Abel Ferreira, do Renato Paiva, né, do próprio Renato Gaúcho, por que não, no primeiro jogo diante do Borussia. Quando você se vê diante de adversidades maiores do que você normalmente enfrenta, é ali que você cobra, você exige e você observa, né, o que esse cara é capaz de fazer. Quando o jogo está 1-0 pro Chelsea, a 10 minutos do segundo tempo, o Filipe Luís simplesmente tira o Arrascaeta. Ele simplesmente tira o Arrascaeta para colocar o Bruno Henrique. E o que aconteceu? Não é só a estrela do técnico, naquela análise lúdica que muitas vezes a gente faz, do tipo assim, poxa, que estrela do treinador. Ele colocou o jogador foi lá e fez o gol. Ele colocou o jogador que deu passe pro jogador, que os dois que ele colocou, um deu passe, o outro fez o gol. Não é só isso. É trabalho, é base. Por que ele fez isso? Vamos tentar entender por que ele coloca o Bruno Henrique no segundo tempo, especificamente o Bruno Henrique, porque ele tira o Arrascaeta, porque ele precisava pressionar o Chelsea com muito mais intensidade naquele momento do jogo. Ele precisava dar o all-in, ele precisava dar uma última cartada. E o Arrascaeta, que é um jogador absolutamente técnico, decisivo, diferenciado, e eu sei que a gente está falando porque deu certo, mas eu só posso analisar o fato. Muita gente, é engraçado, né? Cobra a gente falando assim, pô, depois de falar é fácil. Olha, claro que a gente analisa as perspectivas muitas vezes de um jogo, né, e faz as nossas análises prévias. Agora, é nosso papel analisar também o que aconteceu, né? Analisar depois do que aconteceu é fácil, tá? Mas esse também é o nosso trabalho, né? É entender por que aconteceu. E quando ele tira o Arrascaeta ele tem todas essas virtudes que eu falei, mas tem uma coisa que ele não tem. Não tem mais. Talvez já tenha tido na carreira. Essa intensidade, ainda mais num segundo tempo, num calor danado que tá fazendo nos Estados Unidos, para pressionar essa última linha do Chelsea e assim esmagar os caras para não deixar eles respirarem. Foi o que aconteceu. Quando ele coloca Luiz Araújo mais por dentro ali, juntamente do Bruno Henrique, abre o Plata na esquerda e o Gerson começa a fazer esse papel, e o Gerson foi fundamental, porque aí o Gerson, ele teve um primeiro jogo um pouco mais apagado, né, contra o Esperança. Nesse jogo, cara, ele assumiu completamente a função de ser o armador, de ser o cérebro da equipe. Porque quando você, e isso é uma cobrança que eu também faço aos técnicos, né, quando você coloca muitos atacantes lá na frente e muitas vezes desguarnece o teu meio, a bola não vai chegar. Não adianta você fazer essa pressão se não for de forma inteligente. Então o Flamengo conseguiu fazer isso e o Gerson foi esse motorzinho, cara. O Pulgar também, né? Um puta jogador que aproximava e o Flamengo começou a fazer esse abafa. E aí, cara, tem números que eles não mentem. Normalmente os números não mentem, né? Mas nesse caso eles mentem menos ainda. O Bruno Henrique, ele entrou aos 10 minutos. Aos 16, ele fez o gol de empate. Aos 19, ele deu assistência pro gol da virada. Pessoal, teve aí, né, muita experiência do treinador, do jovem treinador. Teve sim, muita estrela do treinador, estrela do jogador que entrou. O Filipe Luís é um cara extraordinário, um treinador extraordinário, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o PVC falou aí dessa vitória do time do Mengão. Esplendorosa vitória do Flamengo, e com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus. Porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia para o ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez 2-1 com o passe do Bruno Henrique,
E depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu na Copa do Mundo de clube. Pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo detonando aí o time europeu aí, o Chelsea. O Flamengo aí amassou o Chelsea, né? O Chelsea mesmo para dançar dentro de campo. O Flamengo aí, né, jogou um futebol redondo, um futebol extraordinário, né? Independente da situação, do que aconteceu ali entre o Wesley e o Pulgar ali, uma desavença tática, né? Um erro, né? Um pequeno erro ali que custou caro ao time do Flamengo, custou um gol, né? O Flamengo saiu atrás, né, perdendo por 1-0, mas não apagou-se. O Flamengo não se apagou, o Flamengo continuou ali, continuou mordendo, continuou indo para cima, né? Parecia que o jogo estava 0-0, continuou com a mesma intensidade e foi questão ali de tempo, né? No segundo tempo o Flamengo voltou do mesmo jeito, na mesma intensidade, né? Teve ali a mexida do Felipe Luiz, que foi visionário demais, fez a coisa certa, né? Arriscou demais, tirou o camisa 10, tirou a Arrascaeta ali e conseguiu, né, com a estrela do treinador, com a estrela do jogador, conseguiu ali, né, o gol de empate com o Bruno Henrique. Logo depois, o Bruno Henrique dá o passe para o segundo gol e depois o Felipe Luiz tem mais uma estrela, né, saca o jogador, coloca o Wallace Ian, e o Wallace Ian faz o terceiro gol para fechar ali com chave de ouro, sacramentar uma vitória de 3-1 de virada para o time do Flamengo. Acho que o que deixou essa vitória, né, mais sensacional foi ser de virada, né? O Flamengo saiu perdendo, né, com um gol achado do Chelsea. O Chelsea não fez o gol assim com jogada. O Chelsea achou o gol, fez o gol, né? Achado, caiu nos pés dos caras. Os caras aproveitaram a oportunidade, achou o gol, fez o gol, mas o Flamengo correu atrás, fez o gol de empate, de virada e fechou com 3-1. Foi melhor ainda, a vitória ficou mais impactante porque foi uma vitória de virada. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa vitória do time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e mais uma vez, peço que vocês nos ajudem a bater a marca de 100 inscritos aqui no nosso canal. Então é isso, então até a próxima. Fui!